Frijoc. Preços baixos. Não vá mais longe. Preços inacreditáveis só nas lojas Frijoc. Bem-vindos, senhores telespectadores, a mais este Belo Ideias e hoje uma surpresa agradável. A minha convidada é nem mais nem menos que Zoraida Soares. Ela não quer que eu a trate por doutora e, portanto, vamos aqui tutear-nos como deve ser, democraticamente. Zoraida Soares, muito obrigado por ter aceito o nosso obrigada convite. E eu tenho engatilhado esta pergunta para saber porque é que se chama Zoraida, que é um nome pouco comum em Portugal. Muito estranho, é verdade. Eu descobri isso, já tinha os meus 8 ou 9 anos, quando fiquei a saber de onde é que vinha o meu nome, eventualmente. A parte da família do meu pai é algarvia e, portanto, há ali uma influência árabe grande. E a minha madrinha também é algarvia. E eu vim a descobrir que havia uma banda desenhada que se chamava A Princesa Zoraida. E que era a Princesa Zoraida? Era uma árabe, uma princesa árabe, que era a Robin dos bosques, digamos, da Arábia, daquela época. Portanto, roubava aos ricos para dar aos pobres. E, portanto, fiquei a saber que o nome era árabe, tem uma origem árabe. Com essa semente aí. Exatamente, exatamente. E pronto, e achei que fazia sentido, uma vez que há uma marca muito forte da presença dos árabes no Algarve que se e, sente, portanto, que se sente. Basta olhar. Estiver atento até nas pessoas. Mas nasce no Algarve? É? Não, a família do meu pai era algarvia, a família da minha mãe era da Beira Baixa. Portanto, eu nasci em Lisboa. De que parte da Beira Baixa? Castelo Novo, perto do Fundão. Portanto, perto da Cova da Beira, não é? Também, sim, por aí. Que eu tenho muito boas memórias. Antigamente eram 4 meses de férias e as minhas eram sempre divididas: 2 meses na aldeia, com a minha avó materna, e 2 meses em Tavira, com a minha avó paterna. Eu era insuportável igualmente com as duas e, portanto, lembro-me bem disso, mas gostava muito quer de um sítio, quer de outro. Sabe, curiosamente, que quer da Beira Baixa, quer do Algarve, vieram muitos açorianos. É verdade. No princípio do povoamento, portanto, sente-se em casa, naturalmente. Completamente. Aliás, devo dizer-lhe que é a sensação que eu tenho nos Açores, é que estou em casa. E diga uma coisa, vai para a escola aonde? Vou para a escola em Lisboa, faço até... Mas porquê em Lisboa? Porque o meu pai e a minha mãe viviam em Lisboa, portanto conheceram-se em Lisboa, viviam em Lisboa. As origens são do Algarve e da Beira, mas a minha avó, os meus avós, digamos, maternos e paternos, vão viver para Lisboa. E, portanto, os meus pais conhecem-se em Lisboa e eu fiz a minha vida nasce em Lisboa também, nasce em Lisboa. Na Alfredo da Costa. Na Alfredo, inevitavelmente. Sabe que eu tenho um filho que também nasceu... Quando não se nascia em casa, nascia-se na maternidade Alfredo da Costa. E o médico era também Alfredo e o meu filho é Alfredo, não é por isso, é porque o meu pai se chamava Alfredo e era açoriano, portanto a minha mulher tinha muita confiança porque conhecia, o meu sogro era médico, enfim. Portanto, nasce na Alfredo da Costa e fica em Lisboa. Portanto, e fica em Lisboa. Lisboeta. Sou uma Lisboeta e fui Lisboeta até aos 15 anos. Em que sítio de Lisboa? Praça do Chile, Rua Francisco Sanches, em frente ao antigo Cinema Império. Que eu frequentei tanta vez. Também eu era mesmo em frente da casa, muitas vezes. E gostava de Lisboa? Eu gostava de Lisboa e gosto ainda hoje muito de Lisboa. Gosto de ir e de voltar. É tão bom para mim chegar lá e ter aquele, digamos, banho de confusão e de coisas diferentes e de coisas novas e de oferta quase que esmagadora de alternativas, quer culturais, quer de toda a ordem. Mas gosto muito quando me meto no avião e digo, vou para casa. Portanto, é tão bom ir como regressar. Bom, e tenho a mesma, desculpe estar a falar em mim, mas já agora, como eu estudei em Lisboa, tenho uma paixão por Lisboa, a cidade mais bela do mundo, não é? Tenho corrido um bocadinho. Bonito. E quem gosta de história, Lisboa é um tesouro inacabável. Não... Mas então, tira a escola primária... Em Lisboa? Em Lisboa, em que escola? Na escola da Praça do Chile. Há mesmo ali uma Exatamente, escola? Perto não é bem na Praça do Chile, era na rua Carlos Mardel,
era ao pé de um mercado, Portanto, havia ali no um bairro dos mercado. Atores, não é? Sim, Havia um bairro com o nome dos Atores. exatamente. É aí que eu Mas faço escola pública ou escola privada? pública. Eu sempre frequentei a escola pública. Porquê? Foi uma opção dos meus pais, obviamente, mas eu fiz exatamente a mesma com os meus filhos. Tenho 2 filhos e 2 filhas e todos eles frequentaram a escola pública. E os incluindo pais a podiam universidade. ter feito frequentar a escola privada? Ou... Não, penso que não. Na altura era difícil. era não é? difícil, E em Lisboa, então? era preciso um poder económico bastante grande e também a minha família era uma família de classe média, média-baixa, média. Eram trabalhadores, viviam do seu... o meu pai começou por ser operário na CUF, na antiga CUF, e Que depois era um foi... belíssimo emprego. Exatamente, que era na altura, Que até era em termos considerado dos melhores. salariais. Era dos melhores empregos que havia. E depois foi, enfim, fazendo uma carreira diferente, virou-se para a informática, que na altura era uma coisa... Uma novidade Era uma absoluta. novidade, fez um bom percurso, um belo percurso em termos de competências nessa área. A minha mãe era empregada de escritório na CUF também. Também. E, portanto, eram trabalhores E porquê na CUF? Já agora deixa-me perguntar. Tinham que ter uma cunha muito grande. Talvez, através da... Ou eram muito competentes? Não, eu acho que houve ali uma ajudinha, houve uma ajudinha da parte da minha avó materna, exatamente, que era muito amiga de uma família de Castelo Novo, que é muito conhecida, que é a família Gamboa. E, portanto, penso que esse relacionamento vindo da aldeia facilitou. Sim, mas não se aguentariam lá muito tempo se não fossem competentes. Não, isso eram porque ficaram lá. Aquela gente era de uma exigência total, pelo menos dizia-se, não é? E eram. E depois faz o liceu em Lisboa também. E depois faço o liceu até ao 5º ano. Já não faço o 1º e o 2º ano no Liceu Filipe de Lencastre, em Lisboa. Entretanto, vou viver para Queluz, na consequência de um 2º casamento do meu pai, porque a minha mãe faleceu quando eu tinha 12 anos, e, portanto, a família foi viver para Queluz. Aí fiz o 3º, o 4º e o 5º ano, e depois fui viver para Espinho. Em que liceu? No liceu de Queluz, que agora não lhe sei dizer, já não me lembro. E que tal era o liceu? Do nome. Era um liceu normal. Não, eu senti uma grande diferença na passagem do Filipe de Lencastre para esse liceu, porque o Filipe de Lencastre era um liceu de elite, obviamente, as meninas andavam todas de batinha branca, era o melhor do país, não é? Exato, não havia relação entre rapazes e raparigas. Isso aí, a minha geração apanhou isso tudo. Não é? Exato. E o liceu de Queluz... Mas a gente namorava na mesma... namorava. Quando se queria namorar, encontrava-se sempre. Não era isso que impedia. Não era isso que impedia. O liceu Portanto, achou diferente... Claro. O público era diferente. O público no sentido, a massa discente e também a docente e as origens sociais dos próprios alunos eram diferentes. E eu senti alguma... Mas se me perguntar de qual é que eu gostei mais, sem dúvida nenhuma gostei mais do de Queluz. Era Massamá, agora estou-me a lembrar que é ali uma zona de Queluz que se chama Massamá, era aí que era o liceu. Porque o Filipe de Lencastre era verdadeiramente elitista. Era elitista, claro. E os professores faziam muita gala em distinguir, em fazer distinções dentro de uma turma pelas origens familiares, económicas e sociais. Ou pelas boas notas, dos se eu não alunos. me engano, pelas boas notas também. Não, olha que às vezes havia estudantes, alunos e alunas que tinham boas notas e que eram o resultado do seu esforço, do seu empenho, não tinham explicações, não tinham enciclopédias em casa, não tinham nada disso, mas eram bons alunos, mas não eram muito reconhecidos. E isso sempre me fez muita confusão. Nem nas notas. Começava logo pelas turmas. Havia isso é... que aliás ainda é uma coisa. Eu fui professora durante 23 anos no ensino secundário, preparatório e secundário, e lembro perfeitamente que a primeira turma, a turma A, era a turma... Era selecionada. Absolutamente. Juntavam isso, quando eu fui os meninos estudante... e as meninas e tal, etc. Exatamente. Mas aqui no Liceu de Ponta Delgada, desculpa a comparação, mas já agora... Era interessante, havia gente, evidentemente, da aristocracia, quer a aristocracia social, quer a aristocracia do dinheiro, mas quem se distinguiam eram os grandes alunos, e que não necessariamente eram daí. Mota Amaral tinha 19 de média, era da classe média, o Vasconcelos de Paiva, que tinha notas o Linhares Furtado, eram tudo gente
de classe média até classe média média, quer dizer, e aqueles é que se distinguiam, eram naqueles que as pessoas falavam, andavam de turma em turma a mostrar as redações e os grandes triunfos desses. Tenho que felicitar o Liceu de Ponta Delgada, Delgada, sem dúvida nenhuma, porque não é essa a minha experiência. Aliás, eu sempre fui uma boa aluna, não, parece mal estar a dizê-lo, mas é verdade, com alguns handicaps, nomeadamente matemática. A parte das letras era onde eu me sentia como melhor, peixe na água. E era boa aluna, mesmo naquilo em que não era muito boa, as notas não eram muito más, digamos assim. Nunca senti nenhum reconhecimento especial por causa disso. E acaba Massamá e depois? E depois vou viver para Espinho. E Espinho porquê? Espinho porque houve uma alteração familiar e eu fui viver com uns tios meus que estavam a viver em Espinho e eu fui viver para o pé deles. E, portanto, fiz o meu 7º ano no antigo Liceu de Vila Nova de Gaia, onde depois vou ser professora, depois com o meu bacharelato, quando comecei a dar aulas. O primeiro sítio foi exatamente o Liceu de Vila Nova de Gaia, portanto fui colega de professores que tinham sido meus. Depois fiz os 3 primeiros anos do curso de Filosofia na Faculdade de Letras do Porto. Entretanto, casei, tive o meu primeiro filho e fui viver para Braga. E em Braga, na Universidade Católica, é que eu acabo o meu curso, inicio o mestrado e depois, mais tarde, volto à Faculdade de Letras do Porto para fazer uma segunda pós-graduação. Mas então, fale-me de Braga. Deve ter sido uma diferença muito grande. Muito grande. Foi, mas eu gostei muito de Braga, talvez a tenha vivido de uma maneira muito caseira, digamos assim. Eu sou mãe de 2 filhos e de 2 filhas, dava aulas, era professora. Já agora o que é que lecionava? Filosofia, psicologia também, que havia na altura no 6º ano, no antigo 6º ano. Introdução à política, que era uma outra disciplina que depois também desapareceu. E no ciclo preparatório, os 3 anos que dei português e estudos sociais, que era, digamos, para que tinha equivalência com o curso de filosofia. Mas eu estava a dizer que eu vivi Braga de uma forma muito familiar e muito caseira. Portanto, eu tinha muito pouco tempo livre entre a casa, os filhos, as aulas, que não eram sempre ao pé da porta, bem pelo contrário. Dei aulas em zonas mais distantes, para lá de Faf, em Revelhe, por exemplo, em Terras de Boro. Mas porquê? Porque na altura era como agora, não houve uma grande alteração a esse nível, até se ficar efetivo, porque corria-se um calvário. Sim. Eu, quando fiquei grávida Concorda da minha segunda filha... Já agora deixe-me falar à deputada. Diga-me. Concorda com esse sistema? Não. Acho que não há nenhuma razão plausível para que este sistema exista. Com uma ressalva aos Açores e à sua circunstância arquipelágica, obviamente. Mas falando ao nível do continente, eu não vejo razão nenhuma para que um professor do Porto vá dar aulas. Por exemplo, eu vivia em Espinho, tinha uma família, tinha um filho, fiquei grávida, vivia em Espinho. Mandaram-me dar aulas para Sintra. Entretanto, havia pessoas que viviam em Lisboa, que tinham uma família em Lisboa e que iam dar aulas para Espinho. Por exemplo, imagina, quer dizer, isto não faz sentido. E não havia hipótese de trocar? Não, havia no início do ano, havia, enfim, alguma possibilidade, os privilegiados, de se encontrar a mesma graduação, o mesmo, digamos, o mesmo limiar na carreira. Tinha que haver uma quantidade de circunstâncias que iguais. Que não eram fáceis de encontrar. Que não eram fáceis, era quase um milagre para que essas alterações... Como é que resolvia isso? Ou como governante, pudessem fazer... Eu acho que isto é uma questão de bom senso. É evidente, eu costumo dizer que os professores é como os médicos. É mais difícil resolver o problema dos médicos, que é pô-los onde eles fazem falta, mas onde eles não querem estar, e têm razão para não querer estar, porque não têm formação, porque não têm capacidade de crescer, digamos assim, e de evoluir na sua carreira. E há muitos médicos que fazem da sua profissão uma carreira que querem desenvolver, onde querem progredir e até à qual querem dar algo de novo. Portanto, em termos de descoberta, de competência, de investimento.
E nos sítios, enfim, mais pequeninos, mais afastados dos centros, não há nada disso, não é? É como nascer, não se pode nascer no pico, não há uma maternidade. Claro. É Pode-se, razoável mas é que não arriscado, não haja, é? pois, é razoável que não haja. Se calhar não é, do ponto de vista, lá está, do bom senso, seria normal que as pessoas tivessem os seus filhos na Ilha do Pico, onde vivem, onde têm a sua família. Mas se virmos isto do ponto de vista dos médicos, dirão assim, um obstetra dirá que não tem partes suficientes naquela ilha para poder fazer a mão, por exemplo. E isso cria problemas aos próprios utentes, que é não terem um médico suficientemente treinado, suficientemente... E permanentemente disponível. E permanentemente disponível. Portanto, nem sempre há um ditado que diz que o ótimo é inimigo do bom, não é? É um pouco isso. Há muitas coisas que nós gostaríamos que fossem de outra maneira, mas que primeiro já começaram mal e agora dá muito mais trabalho a corrigir e a resolvê-las. E há outras situações que, obviamente, ou há dinheiro, porque no fundo vamos sempre Claro. dar Ao vil metal, não é? ao vil metal, porque se eu, por exemplo, investir nos médicos ou nos professores para os fixar, dando-lhes, enfim, um retorno económico e financeiro ao nível dos impostos, ou ao nível Ou até da promoção, ou qualquer coisa, não é? exatamente, na carreira. Obviamente que isso é mais atraente, mas é preciso ter dinheiro. E, Claro. portanto, tudo isso... Coisas giravam. Exato. Diga-me uma coisa, voltando um bocadinho a Braga, teve algum aluno excepcional? Eu tive vários alunos excepcionais, inclusive na Universidade dos Açores, onde também dei aulas. E recordo-me praticamente deles todos. E quando digo excepcionais, é mesmo excepcionais. E alguns deles, curiosamente, eram jovens pouco, não direi negligenciados, porque é um termo forte demais, mas pouco acompanhados do ponto de vista da atenção familiar e de lhes proporcionarem, enfim, sei lá, a internet, por exemplo, e terem acesso a tudo aquilo que a internet lhes pode dar. Alguns deles não tinham mesmo nada disso, mas tinham paixão pelo saber, pelo conhecimento, pela descoberta, por esta coisa fantástica que é nós começarmos, e estou a falar da filosofia, a ler um texto e ao fim de o lermos a primeira vez ficarmos com a impressão que não compreendemos nada, mas como um artista também pega no escopo e no martelo e vai esculpindo um texto, seja ele poético, filosófico, literário ou outro, também é a mesma coisa, é preciso fazer um trabalho com ele, não somos meros receptores. E eu tive alunos capazes de fazerem este trabalho. Professores? Na sua carreira toda, teve algum professor excepcional, genial? Tive um professor inesquecível, por várias razões, que foi o Dom Januário. O atual cardeal? Exatamente, que foi meu professor. É um homem inteligentíssimo, não é? É uma pessoa amorável, é de um humanismo, de uma capacidade de entender filosofia antiga. Dava filosofia antiga. E o que é isso de filosofia antiga? Filosofia antiga é a filosofia dos pré-socráticos, é só pré-socráticos. Dos primeiros filósofos, Sócrates, Platão, por aí. Era um homem que fumava desalmadamente. E parece que ainda fuma. Ainda fuma. Como é que ainda está vivo, a gente não sabe. Mas eu também já fumava na época. Foi aí que lhe pegou. Foi, porque eu ficava sempre na primeira fila. Quer Como reação a ser a letra Z, não era? Era. E muitas vezes era. Mandavam-me lá para o fundo, porque quando nós nos sentávamos nas cadeiras naquelas turmas de 40, era com o A, com o B, com o C, e portanto eu ficava lá ao fundo. Mas como via mal, sempre vi mal, ia-me aproximando. E quando eu podia escolher o meu lugar, eu gostava da primeira fila, gostava de ficar em frente ao quadro, ajudava-me à concentração. Portanto, esse homem era um homem excepcional? Era um homem excepcional. Fumava dos meus cigarros. Era fácil adivinhar que ele ia chegar ao lugar que não, na altura não. Mas era um homem que, por exemplo, sempre esteve do lado dos estudantes que, na altura, ainda estamos a falar do Estado Novo e, portanto, antes do 25 de Abril, sempre esteve ao lado dos alunos mais, enfim, que mais se opunham
ao regime opressor que então existia. E ele tinha uma capacidade de compreensão e até de orientação muito grande, fazia questão nisso e, portanto, é um homem de que eu guardo muitíssimas boas memórias, para além das aulas interessantíssimas que dava, que me faziam ficar desde o princípio ao fim atenta. Como é que vem parar aos Açores? Eu vim parar aos Açores, primeiro, mais uma vez, a minha vida é feita um pouco das alterações familiares. Quando olho agora para trás percebo isso. Quer quando era criança e, portanto, aguentava com as alterações familiares em que eu estava inserida, quer quando depois cresci e comecei eu a fazer as minhas próprias alterações também. Eu divorciei-me, tive um divórcio muito pouco pacífico e agradável, muito doloroso, posso dizê-lo assim. E quis sair, na altura vivia em Braga, quis sair de Braga e quis sair dali, queria ir para um outro sítio. E na altura, um professor que estava a dar-me um mestrado em Filosofia Medieval, um professor de Coimbra, disse-me, que foi mais ou menos acompanhando o processo turbulento que eu estava a passar quando estava a fazer aquele mestrado, disse-me, um dia ligou-me, eu estava em Braga, em minha casa, com os meus filhos, ligou-me e disse-me que tinha aberto um concurso na Universidade dos Açores para Filosofia Medieval. E uma vez que eu estava, digamos, a fazer o mestrado exatamente a Filosofia naquela área, porque é que eu não concorria? E eu concorri. E concorri, fiquei, penso que em segundo ou terceiro lugar. Sei que os dois primeiros desistiram, e, portanto, chegou a minha vez. Acho que foi que era a segunda. Veio a Zoraida para cá, exatamente. Com os filhos? Não. Primeiro vim sozinha. Passado 3 ou 4 meses veio uma das minhas filhas. Depois veio uma outra filha. A família foi vindo devagarinho. À medida também que lá iam acabando os seus estudos, os anos escolares e tudo mais. Como é que foi o choque com a civilização açoriana? Não houve choque. Não houve choque, não. Me diga Isso é que é a maravilha. Eu garanto-lhe que no dia em que eu cheguei há 20 anos, era setembro, e estava um daqueles capacetes de umidade. Eu lembro-me da sensação de quando a porta do avião se abriu e eu tinha a doutora Maria do Céu, patrão Neves, à minha espera, com um papel com o meu nome, porque eu não conhecia viva alma nesta terra, com um papel a dizer Zoraida Soares, para eu saber a quem é que me havia de dirigir. Quando finalmente aquela porta se abriu, eu entrei dentro daquele aquário, eu tive a sensação de que tinha chegado a casa. Porque aquilo fazia-me bem, não me fazia mal, eu não senti nenhuma tontura, não, aquilo era bom, era como que... Mas Braga é assim tão úmido? Outro, era uma coisa... Mas Braga é assim tão úmida, não? Protetora, não, é úmida também, mas é mais fria, é um frio... É mais seca, quer no calor, quer no frio. E depois integrou-se rapidamente? Não, eu depois fui adotada pela comunidade estrangeira desta cidade. Através de um colega da universidade, professor de filosofia também, que era casado com uma italiana, eu fui adotada pelos italianos, pelos belgas, pelos russos, pelos ucranianos, que davam aulas no Conservatório de Música. E que de alguma maneira tinham relação com a mulher deste meu colega, que era italiana e portanto também era estrangeira, e havia aqui uma comunidade na qual eu fui, digamos, portanto, inserida. Os Açores aparece-lhe como uma coisa internacional, não é? Estou a ver a ONU. Era. Lá fora não tinha isso. Não, mas também nunca tive, digamos que nos 2 primeiros anos, nunca senti uma abertura muito grande da parte dos açorianos, que eram meus colegas, por exemplo, na universidade. Aqueles 2 primeiros anos foi como que um ano de experimentação nos 2 sentidos. Eu a observar e eles a observarem-me também. Ao fim de 2 anos, as coisas começaram naturalmente a encarreirar, exatamente. E tive a felicidade de conhecer, gostar, apreciar muitas pessoas açorianas, e tive a felicidade de me acontecer a mesma coisa comigo, de me apreciarem a mim com todas as minhas idiosincrasias e loucuras, entre aspas. Mas como é o salto para a política? A determinada altura... O salto para a política foi logo que o Bloco nasceu, não é? Logo que o Bloco nasceu, em 1999, o Miguel Portas, que era meu amigo há muitos anos, e já tínhamos andado pela política 21,
lá pelo continente. Mas já era de esquerda em Braga? Eu sempre fui de esquerda. Eu, A igreja tolerava, estimulava, era indiferente, como é que era? A Universidade Católica onde eu andei é uma universidade dos jesuítas. E os jesuítas têm uma tradição de tolerância e de apreço pela inteligência e pela capacidade criadora, em que as diferenças de religião não são um óbice, muitas vezes são até um desafio. A minha experiência com os jesuítas é extremamente positiva. Eu guardo muito boas memórias de tolerância, de democracia, de reconhecimento do valor, independentemente. Eu lembro-me, por exemplo, na Universidade Católica de Braga, fazer um trabalho numa cadeira semestral sobre os manuscritos de Karl Marx e ter 19. Eu lembro-me também na Universidade do Porto, pública, na Faculdade de Letras do Porto, pública, não tinha nenhum cariz religioso, portanto era do Estado, querer fazer um estudo sobre obras de Karl Marx e os meus professores me dizerem nem pensar. E, portanto, esta distinção. Mas depois, então, Miguel Portas fala consigo. Exatamente, apresenta-me o bloco. Mas vai adere logo. Adiro naquele momento, por uma razão que me seduziu. A capacidade de unir correntes políticas, na altura, digamos, as matriciais, a UDP, o PSR e a Política 21, justamente, que era representada pelo Miguel Portas, de pôr essas correntes que eu conhecia, enfim, de trás, de mar trás, como dizem no pico, de mar trás, e onde o diálogo era completamente impossível, o sectarismo era total, e que era uma coisa que todos os sectarismos a mim sempre me fizeram muita repulsa. Não tenho nada mesmo a ver com isso. E quando me surgiu uma proposta política que tentava exatamente pôr em diálogo forças e correntes políticas com histórias, com backgrounds e até com ideias tão distintas, eu achei que aquilo era um desafio fenomenal. Foi difícil. Aquele já está ali, só temos 3 minutos, mas é que temos que acelerar um bocadinho. Portanto, foi difícil entrar no Parlamento. Aqui. Bom, repare, o Bloco nasceu em 1998-99 e os açorianos elegeram-me em 2008. Portanto, ainda houve um trabalho a fazer. E conseguiu conciliar a política com o ensino? A determinada altura, não, com muita dificuldade. Sobretudo ao nível do ensino superior, porque é muito exigente e ou se está a sério ou então não está. E, portanto, fazer uma carreira como ela tem que ser feita, com o investimento, com o trabalho, com o empenho com que ela tem que ser feita. Ao mesmo tempo que a paixão e a cabeça e a vontade de fazer coisas está do lado da política, é uma conciliação muito complicada e eu tive que fazer uma opção e fiz pela política. Gosta de ser deputada? Gosto muito de ser deputada. Aliás, posso lhe dizer em termos de confissão que na política é aquilo que eu gosto de fazer. É o debate de ideias, é o contraditório, é ouvir os outros e perceber se eu consigo dar-lhes razão, mesmo que o faça contrariada, ou se eu continuo convencida que a razão está do meu lado. É respeitada por toda a Assembleia? Penso que sim. Penso que sim. E acho que isso é também o resultado do facto de eu respeitar toda a gente, independentemente do sítio onde está, daquilo que faz, dentro da Assembleia e fora da Assembleia. As pessoas, António Sérgio dizia uma coisa que eu acho que é um lema de vida formidável: as pessoas respeitam-se, as ideias combatem-se. E eu gosto de pensar que a minha vida tem sido fiel a este lema. Tem esse lema. E agora diga uma coisa, e a população? A população adere, gosta de ouvir? Mel Bento é capaz de poder dizer isso melhor do que eu, porque sou juiz em causa própria. Sim, mas de facto a sua experiência pessoal é que conta nisto. Sente empatia com... Sinto. Mesmo que às vezes não concordem comigo. Mas sinto que são capazes de ouvir o que eu digo e que têm gosto em dizer que não, digamos assim. Futuro.
Só nos falta um minuto. O futuro, eu tenho 64 anos e eu quero ainda fazer outras coisas na vida, nomeadamente quero escrever um livro, que é uma ideia fixa, uma obsessão que eu tenho, e aliás tenho os meus filhos como digamos, testemunhas, e eu quero cumprir este compromisso, gosto de cumprir os compromissos que tenho na vida, e quero estar com os meus netos e viver ainda outras coisas que não vivi. Para acabar mesmo, que livro? Que livro? Que tema? Eu e os Açores. Muito bem. Zoraida Soares, muito obrigado pela honra Obrigada, que nos deu. Foi um prazer por estar imenso. neste duelo de ideias. Senhores telespectadores, um cumprimento muito especial para a diáspora, onde têm a oportunidade de ver ao vivo a mulher mais combativa da Assembleia Legislativa Regional dos Açores e que é, digamos, um ponto vivo e alegre da nossa política. Muito obrigado. Muito obrigada eu. Até ao próximo programa. Frijoc. Preços baixos. Não vá mais longe. Preços inacreditáveis só nas lojas Frijoc.